Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos lá, iniciando nossa última aula de revisão, aula número 6, tá? E ah, iniciando nossa finalização, né? Das primeiras 4 turmas presenciais neste final de semana no Rio de Janeiro, no próximo em São Paulo, aí no final do mês de julho em Salvador e a primeira semana de agosto em Porto Alegre. Então, olha só, pessoal, vou direto aqui para os conteúdos. O que faltou para nós, basicamente, o que faltou para nós foi os meios e métodos novos, tá? Na aula 5, eu abordei com vocês, deixa eu só ver uma coisa aqui, só um pouquinho. Aí. Na aula 5, eu abordei com vocês os sistemas de treinamento, as concepções, né? Nós passamos então até a aula 1, 2, 3 e 4 discutindo o porquê das coisas, né? Como a gente vai otimizar e não maximizar, basicamente porque nós não temos esportes olímpicos, quase ninguém vai, quase ninguém atende esportes de 1 ou 2 picos por ano, né? Então, pouquíssimos esportes hoje olímpicos têm a necessidade de atingir uma máxima performance num período, a não ser num ano especial ou um atleta de uma modalidade que o objetivo é escolher uma competição-alvo, ou seja, um mundial ou uma competição olímpica, enfim. Mas por isso que eu passei uns 13, 14 modelos de periodização na aula 5. E vocês notaram que desde o clássico lá do Matveev, passando pelo Platonov, que é uma, uma extensão do clássico do Matveev, indo para o Ishurin, Vergoshansky, Vorobiev, uh, Garcia Manso, Valdivieso, toda essa galera em ideias de blocos, né? Chamado mais contemporâneo, em que houve um aprofundamento de uma capacidade motora para um uso residual posterior, né? Um uso residual. O que aconteceu com o que nós podemos chamar de concepções modernas? No, no, No Experience, vocês notaram que a gente organizou 3 objetivos, né? Lesão, hipertrofia, esportes performance, e usamos o que o Matveev já falava, o princípio, unidade geral especial. Platonov fala disso, Vergoshansky fala disso, né? O princípio, unidade geral especial, ou seja, a gente começa por algo mais básico, estrutural e termina com algo mais específico, especial. Aí surgiu o sistema dinâmico complexo, né? Que os próprios defensores da complexidade não chamam de uma ideia, um modelo de periodização, e sim uma forma de programar um meio e um método integrado sistêmico de exercícios. Então, isso seria a complexidade. Da mesma forma que a organização do Bondarchuk, do biológico sistemático, ele tem uma ideia mais de modelo de periodização do que a complexidade. A complexidade seria muito mais uma distribuição dos meios e métodos, enquanto sim, o modelo de periodização do Bondarchuk, ele entende que
toda a organização após a fase geral, ela é feita simultaneamente no mesmo dia ou na mesma semana. E aí nós temos a fase de preparação especial, desenvolvimento especial e específica, tudo no mesmo treino ou na mesma semana. Dito isso, nós vamos na parte prática aplicar complexidade, aplicar complex contrast training. Por quê? Porque é uma abordagem que nos possibilita, no mesmo treino, aplicar força, transferência, que seria um exercício de conexão, e o gesto motor. Então, o geral, que hoje virou uma força isométrica ou até dinâmica neural, o especial, que virou o gesto motor coordenativo intermuscular, e a conexão, que é chamado de exercício semi-especial pelo Bondarchuk e que nós usamos como uma forma de aumentar o drive neural das fibras tipo 2, ou seja, o RFD, ou seja, a maior velocidade de contração muscular no menor tempo possível, que pode ser chamado de potência, força explosiva, aceleração, reatividade, enfim. E aí, na aula 5, eu mostrei para vocês duas ideias principais que são usadas no mundo hoje. Dentro da semana, microciclo, organizado num meso, normalmente, de 1 a 3 meses. Um mesociclo um pouco mais estendido. Que seria o quê? A concepção high, low, load, que seria minimizar treinos à base de lactato moderados e maximizar ou treinos de especificidade neural, alta intensidade, ou treinos de base aeróbica recuperativa. Ou seja, ou eu estou fazendo o high ou estou fazendo o low. E essa distribuição consegue caracterizar desde parte física até parte técnica da modalidade. Isso é uma ideia. E a outra, que é exemplificada por um treinador neurofisiologista chamado Carl Dietz, dos Estados Unidos, Triphasic Training. E por que Triphasic Training é uma ideia altamente adaptável para nós no Complex Training? Porque ela é a ideia mais híbrida e mais inclusiva que eu já achei de todos. Sabe por quê? Porque o Calditz pega um modelo ABC, mas chama de trifásico. Em cada momento ele dá uma ênfase específica em cada uma das fases e elas respeitam as leis adaptativas biológicas desde o Matveev, passando pelo Vergoshansky, Shurin, Platonov e chegando no Bondarchuk. Aí eu fico pensando, esse é um dos poucos que eu vi que não excluiu ninguém. Ele não excluiu. E ele usa a complexidade do Franz Bosch também como uma forma de finalização de movimento intermuscular específico. Então, se eu tenho uma ideia que é inclusiva e progressiva em suas fases, ela e o meu objetivo é estabilizar as capacidades motoras. E vocês notaram que na aula 5, ele basicamente pensa no movimento, porque ele explica o que mais se estuda no mundo hoje, que são as 4 capacidades derivadas do movimento, as capacidades derivadas do movimento, que são aceleração, desaceleração, velocidade e mudança de direção. E ele começa explicando que, numa fase básica, eu preciso aumentar o potencial de força neural da estrutura. E você se lembra que o potencial de força neural da estrutura mecanotandução, ela é máxima em qual ação muscular? Excêntrica. E você se lembra que eu falei que a ação excêntrica ela tem um momento, que é quando o Calditz fala que essa ação excêntrica
É no começo do planejamento, da programação, numa pré-temporada ou numa volta de férias, ou numa volta de lesão. E por que essa fase excêntrica é tão fantástica? Porque ela treina, ela prepara a estrutura e ela já pensa o seguinte: se eu separar o meu movimento em a desaceleração, que é a queda ou a fase de absorção do meu pé batendo no solo, esse momento eu estou acumulando energia elástica passiva pelo fast eccentric, que é quando eu faço reatividade, coordenação ou pliometria. E quando meu pé bate no solo e eu não tenho a treinabilidade do stiffness, do músculo e do tendão, que eu ganho com mecanotendução excêntrica e isométrica, e eu não estou com isso treinado, eu dissipo a energia, porque a minha estrutura vai ter que frear para reacelerar, enquanto alguém treinado não freia, só rebate, faz um rebound do solo, utiliza a energia do solo para o movimento. E aí a isometria estabiliza. E quando o meu pé bate no solo e eu usei energia excêntrica que eu treinei e incluí um treino isométrico que estabilizou essa energia e imediatamente ela foi somada à transferência músculo-tendina numa fase concêntrica, aí, com máxima intenção de aceleração reativa, e essa reatividade concêntrica, que seria já uma transição para uma segunda etapa, ela é finalizada numa terceira etapa em forma de complex, em que eu manipulo o treino com alguma coisa neural e alguma escolha concêntrica específica. E aí, nessa terceira etapa, o Dietz fala do Bondarchuk, que fala que num próprio treino tem um momento neural, um momento de transição e um momento especial específico do gesto motor, porque eu estou usufruindo das preparações anteriores. Isso é o que a gente vai fazer na prática, dar mais qualidade e programação específica do complexo, entendendo as etapas, as características das modalidades. Cada modalidade tem suas características. Vou dar um exemplo claro nas lutas. Grappling, que é uma luta de solo, é diferente de kicking, que é uma luta em pé. Então a luta em pé vai se beneficiar muito mais com a manifestação de força elástica, que é uma força de potência com carga moderada leve, enquanto a luta de grappling vai se favorecer muito com a manifestação de força explosiva, chamada força explosiva isométrica, que é muito mais uma carga moderada a pesada com comportamento de força explosiva. Ou seja, como eu vou manipular a minha transição antes do gesto motor é caracterizada pela especificidade da modalidade esportiva. Ok? Isso foi aula 5. Isso eu vou passar na revisão do presencial. Aqui, eu coloquei o resumo do que a gente já sabe do Experience. Eu não vou me ater muito a detalhes, porque essa aula de hoje, ela é uma aula para nós só passarmos alguns conceitos que a gente vai fazer na prática. Então, olha só, tudo isso aqui a gente já sabe, porque todos vocês fizeram o Experience. Resumo dos meios e métodos do Experience presencial. A gente aprendeu o Yield em rima com H, o Overcome em pima com P e os 4 híbridos do Natra: ISO Hold, ISO Push, ISO Switch, ISO Catch. Eu deixei aqui. Aí, a gente também aprendeu que tem excêntrico pesado e lento, pré-temporada, recuperação de lesão, e os métodos Fast Eccentric. Se lembram aquele? O AEL,
o AEL pliométrico, o overspeed, o accelerated eccentric, que seria o quê? Aqueles excêntricos de aceleração, que eu uso 30% de carga externa, eu uso um elástico para acumular energia antes do salto, né? Ou um fast eccentric de desaceleração, chamado reflexive ou método de choque, aquele que eu pego um peso do lado do corpo e faço uma reatividade contra o solo. A gente viu isso. Mas a gente viu também o EQI, que é um excêntrico híbrido, parcial. Então eu quero aplicar um excêntrico em algum momento da reabilitação, da hipertrofia, ou uma manutenção até de força neural na Sports Performance. E eu não vou fazer o excêntrico em amplitude completa, eu vou sair do encurtado e vou até em torno de 90 graus. Quem fala muito disso é o Joel Seedman, aquele PhD americano. Se vocês olharem no Instagram, ele é bem conceituado porque ele entende que o treino excêntrico tem que ser usado mais vezes no planejamento e não somente isometria. Só que para ele o excêntrico é um isométrico. Por quê? Porque ele usa uma carga dinâmica, só que quando ele faz a finalização do movimento, ele para em torno de 90 graus, que é metade da amplitude. Então, para ele, ele é um híbrido em que ele tem o melhor da isometria, que ele para em comprimento ótimo, mas também ele tem ação excêntrica de preparação de desaceleração da musculatura. Isso a gente viu também. E aí a gente viu que o Heavy Slow Resistance é, hoje, com certeza, um dos protocolos mais usados como primeiro exercício dinâmico na reabilitação, recondicionamento, fisioterapia ou preparação física pós-lesão. Também vimos que atletas de esportes performance devem priorizar ou em todos os momentos que querem treinar hipertrofia, resíduo de hipertrofia, apliquem a hipertrofia seletiva, funcional ou híbrida, que são as séries de 5 a 8 repetições, para a carga ficar numa zona mais de mecanotendução. E se querem acumular volume para hipertrofia, que façam rest pause e cluster. E eu recomendo também que o bodybuilding ou o atleta de fitness no mínimo 50% do volume semanal, não treine somente no pain no gain, treine hipertrofia seletiva, rest pause ou cluster. Nós também vimos que o frente contrast método é um dos métodos mais usados na aplicação no mesmo treino, em que a gente consegue ter a manutenção da força neural, uma transição de potência, força explosiva e uma finalização de gesto motor coordenativo sem carga externa. E nós vimos também que nós temos três grandes formas de treinar condicionamento geral ou especial a partir do AGT, antiglicolítico ou intermitente, basicamente pela manipulação do intervalo recuperativo, pela retardo do pico de amônio e ampliação da ressíntese de ATP-CP a partir da, 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 da do transporte de CP pela creatina livre. E aí nós temos duas grandes famílias. A família até 12, 15 segundos, chamado lactato mínimo, e a família entre 30, 60 até 120 segundos, que são os treinos de tolerância ao lactato ou lactato extremo, ou seja, qualquer forma de organização de intervalados intermitentes, a gente abordou. Aí nós temos os resumos que vocês têm na apostila, e eu estrategicamente coloquei as duas lâminas para reviver a mente de vocês antes dos novos métodos, tá? E aqui estão as programações que nós fizemos na prática das 23 turmas de Experience que teve no Brasil nesses últimos 2 anos, que é o protocolo de lesão e hipertrofia, off-season, in-season, inter-season, ou seja, ou reabilitação lesão, que era
um exercício de isometria e Elden contínuo fracionado e uma escolha de segundo, terceiro exercício de hipertrofia seletiva, rest pause, cluster, EQI ou heavy slow. Então isso a gente viu. E quando a gente fosse aplicar esportes performance, a gente usaria um overcoming de primeiro exercício, aí a gente teria uma grande, uma grande opção de o que seria a transição, um coordenativo do Bosch, uma potência com uma carga de 40% a 60%, um derivativo de LPO que normalmente é de 50% a 80% de uma RM, uma pliometria, que seria o uso do ciclo stress shortening batendo o pé no solo, um fast eccentric, que era uma carga de 30% para ampliar a mecanotandução antes da fase concêntrica explosiva, ou um híbrido do Natera, que é um quase isométrico pré-tensão, iso push, iso switch ou iso catch, e uma finalização com algum sistema energético. Beleza? Show! Aí, o que acontece? Eu listei agora muitos métodos que a gente pode chamar de avançados e que muitas vezes aparecem na internet e que a gente pode usar dentro do planejamento do complexo e do contraste, sabendo aonde ele se encaixa. Então, o Joel Sidman é um dos que usa esse conceito chamado de isometria funcional, functional isometric. Quem seguir ele no Instagram, ou o falecido Charles Poliquin chamava isso de isometronics, né? Isso pode ser aplicado tanto em reabilitação mais avançada ou principalmente em performance, porque ele é um método híbrido dinâmico isométrico, né, aplicado no contraste, onde existe uma combinação. Então, o que é o functional isometric? Que nós vamos, tudo isso aqui a gente vai fazer na prática do presencial. Pensem o Yelden, desculpe, pensem o overcoming. Então, o que é o normal do overcoming? O normal do overcoming é simplesmente pegar uma barra livre, bater num ângulo de comprimento ótimo, tudo isso a gente sabe de cor, na musculatura alvo, numa gaiola, ou no Smith Machine com peso em que a barra fica em comprimento ótimo. Força máxima por 5 segundos. O que é o Functional Isometric? Um híbrido mais avançado, porque o que acontece? Se aplica carga externa à barra, e aí eu vou aplicar nas 3 angulações o overcome. Então é uma evolução. É uma evolução. Pense, então quer dizer que eu vou ter peso na barra, então esse peso vai me estar me jogando para baixo, comportamento de Elden, só que a minha força vai ser contra o pino, comportamento de overcome. Beleza? Tá. Teoria. Utilizar as amplitudes tanto alongada, com foco em melhorar o neurodrive, o tendon stiffness, no sticking point, ou weak specific area, como também em comprimento ótimo ou na posição encurtada. Então, isso é citado pelo Danny Lung e pelo Suchomel como uma forma muito interessante de ganhar força de starting strength, de saída num ângulo que eu sou fraco. Agora vamos lá. Já vou mostrar os 3 exemplos que eu tenho de programação, mas o interessante é a teoria. Nós fazemos overcome em comprimento ótimo, tá? E aí a força do overcome em comprimento ótimo, metade da amplitude, sem peso externo, o overcome em pima puro, ele tem um objetivo: gerar o PAP, né? Potência post-activation potentiation enhancement, tá? Que é aquele aumento de força voluntária periférica após um tempo. Então eu faço esse overcome de 5 segundos, tá?
Mas se eu aplicar ele nessa amplitude de comprimento ótimo, que eu sou forte, pro levemente alongado, qual o interessante desse levemente alongado? Normalmente, no comprimento ótimo pro levemente alongado, eu tenho a musculatura fraca. Só que tu vai me falar o seguinte, tá, mas professora, eu vou arrebentar a fibra no alongado. Não, tu não vai arrebentar a fibra no alongado, até porque tu vai fazer uma duração dentro da zona do ATP-CP e tu não vai sustentar contra a gravidade. Tu vai empurrar o peso em overcoming levemente para o alongado com o objetivo de ganhar essa força onde eu não tenho. Então, um overcoming para melhorar ângulos específicos biomecânicos. Então, eu posso fazer isso em comprimento ótimo, posso. É parecido com o overcoming tradicional, mas eu posso fazer no alongado, que é um foco interessante para o sticking point, que é uma área fraca, weak, specific área, mas eu também posso fazer mais para a posição quase totalmente encurtada para auxiliar também em. Vocês já viram na internet que algumas modalidades, ao usar força neural dinâmica, principalmente ao bater o pé no solo, no ciclo de aceleração e de velocidade, a oscilação de flexão do quadril e do joelho é pequena. Então vocês já notaram alguns atletas aplicando treino dinâmico neural de 1 a 4, 5 repetições na amplitude 1/4 lá em cima no encurtado. Isso aí vocês já viram na internet. Então qual o objetivo disso? Essa força mais rápida para finalizar o gesto motor no encurtado. Então também dá para montar um overcoming funcional isométrico e híbrido na porção média encurtada, mas também na porção média alongada, ok? Aí temos a programação, né? De fazer 2 a 4 séries de 4 a 6 repetições dinâmicas e na última eu faria um overcoming funcional isométrico de 4 a 6 segundos, na alongada, na média ou na encurtada. Isso é uma programação. A segunda seria uma única execução de 6 a 8 segundos de overcoming, né? Principalmente na porção alongada. E uma terceira seria num off-season ou numa reabilitação, uma série de overcoming, extended overcoming, né? Ou num próprio treino, eu executar uma repetição de 15 a 20 segundos no alongado, depois uma de 15 a 20 segundos na média e depois uma de 15 a 20 segundos no encurtado, ok? Então, algo que a gente pode incluir, e por isso que eu comentei com vocês que as isometrias, elas não são necessariamente obrigatórias em comprimento ótimo. A gente tem que entender o que fazer, ok? Nós temos esse método que muitos de vocês já viram, que é o chamado. Isso é um dos métodos citados pelo Kauditz, muito interessante para maximizar a potência e o rate force development, a potência, a aceleração, tá? Principalmente quando eu preciso continuar aumentando as melhoras dos drives neurais. Então, tem dois nomes, né? Tem uma chamada de CAT, Compensatory Acceleration Training, ou Accommodating Resistance. A gente usa uma resistência variável, que é com elástico ou weighted chains, que são as correntes. Isso foi um dos treinos de melhoras do powerlifter
Fred Hatfield, chamado Dr. Squat. Ele tem um livro de 1989. Nesse livro, ele aborda como ele quebrou o recorde de agachamento, uma repetição que, se eu não me engano, 1.060 libras. Isso é perto de 500 quilos, tá? Então, o que seria o método CAT ou Accommodated Resistance? A maioria de vocês já viu. Vou dar o exemplo do levantamento terra, supino ou agachamento, que são os três do powerlifting. Se tu botar uma corrente na barra de agachamento, a gente entende que o agachamento, ele na fase concêntrica, ele tem um perfil de resistência externa decrescente. Isso quer dizer o quê? Quando eu tô lá embaixo, o braço de resistência do agachamento é grande, sim? Por que ele é grande? Porque o ponto de máxima torque está com um braço de resistência muito grande e isso coloca principalmente as porções do quadríceps e do glúteo máximo em uma posição desfavorável, e por isso que o glúteo máximo tem muito muscle damage em agachamentos profundos ou em paralelo. Então lá embaixo eu tenho o perfil com máximo torque, e quando eu vou subindo no agachamento e eu vou atingindo as porções intermediárias a completas, totalmente estendido, na tripla extensão, o que acontece? Acontece que o braço de resistência, a carga entra dentro do eixo, fica muito equilibrado e eu tenho menor potencial de torque nas posições média encurtadas das musculaturas. Isso quer dizer o quê? Que se eu acoplar uma corrente na barra, quando estiver lá embaixo, em que naturalmente a barra com peso já tem um braço de resistência externo muito grande, a, a corrente ela vai estar enrolada, mas quando eu levantar, a corrente vai ter que desenrolar e ela vai, entre aspas, contribuir com 10, 20, 30% a mais de carga externa real. E aí eu complemento os exercícios de hipertrofia, de potência e de explosão, drives neurais, aplicando Accommodating Resistance. É simples. Isso também pode ser feito com elásticos acoplados à barra, ok? Quando tiver lá embaixo, o elástico vai estar sem tensão, e quando eu subir, o elástico vai ter que deformar, acumulando tensão, ou seja, uma carga externa extra ao movimento. O método visa maximizar a potência ideal, o RFD, usando, importante, cargas médias a altas, 60% a 85%, em exercícios com máxima intenção de aceleração durante toda a amplitude de movimento. Artigo do Jones, 2014, um artigo científico, explicando que isso causa uma extensão da aceleração. E aí, essa manipulação da curva força-velocidade, do perfil de resistência externa, crescente e decrescente, e das leis de Newton, inércia, aceleração e desaceleração, também são citados no artigo do Ghiarelli, do CIF, que é um cara que publicou os conteúdos do Verkhoshansky, que é um livro em inglês, e o Dietz e Nelson, agora em 2024, no livro dele, Triphasic Training, um livro um segundo livro de continuação da ideia original de 2012 do Triphasic Training. E por que nós estamos manipulando essa aceleração estendida? Porque, se vocês se lembram, que toda vez que eu estou manipulando uma barra, tentando acelerar ela no espaço,
e essa carga é média, né? Média, eu preciso que conseguir controlar a porção média a encurtada, a porção média final, em que se eu não tiver essa manipulação da resistência externa crescente e decrescente e não estabilizar ela de forma uniforme, ou seja, que ela se mantenha constante por toda a amplitude de movimento, da porção média a encurtada eu não vou ter carga. Então isso consegue, quando eu aplico, e aí é um detalhe, porque esse método é interessante no complex training, de performance, e também para alguns momentos do próprio bodybuilding para continuar ganhando força neural e resíduo hipertrófico. Por que é interessante? Porque o que, que acontece? Só um segundo. Vamos lá. Ao utilizar bands e chains que são correntes acoplados à máquina ou barra, aumentamos o percentual de resistência externa de carga na execução do exercício na metade final do movimento em que está em perfil de resistência decrescente. Baker e Newton 2009. E aí vocês podem notar que todos os exercícios que a gente vem falando na reabilitação, no trifásico do Calditz, no próprio treino excêntrico neural lento, nos treinos de hipertrofia seletiva, nos treinos de rest pause, nos treinos de cluster, o que, que é incentivado como técnica cadência ideal concêntrica? Quando a gente usa cargas médias a altas, 60 a 85, 90% de uma RM. Toda fase concêntrica tem que ter a intenção máxima de acelerar a barra. E se eu estiver treinando potência e quiser acelerar a barra, na maioria dos exercícios, nos aparelhos, eu vou ter um problema. Qual vai ser o problema? Na metade para o final do movimento, eu vou estar em perfil de resistência decrescente. E aí, esse método consegue resolver essa perda de tensão real na amplitude final do movimento. Por isso que é fantástico a gente poder pensar essa utilização. O AFSM é um método e é um dos principais que o Calditz faz eventualmente como terceiro exercício coordenativo específico do movimento. Lá no Complex. Então ele fez um overcoming, ele fez uma transição de potência, explosão, aceleração, e aí ele finalizou com um AFSM ou um oscilatório método, né? Só que isso é uma ideia que o Matveev em 1970 falava. O Vergoshansky falava em 2012. O Dietz e Nelson citam ele. Serve para reabilitação, serve para performance. Então o que, que acontece? Antagonistically facilitated shock method, usando elastic bands ou usando umas cargas muito leves em forma parcial oscilatória. A maioria de vocês já viu na internet, principalmente para trabalho de ombro, rotador interno e externo de ombro, abdução, adução, flexão, extensão. Também trabalho de quadríceps e posterior de coxa. Basicamente é ir para amplitude alvo e acoplar elásticos, elastic bands, numa estrutura e ficar batendo rapidamente numa amplitude parcial, normalmente na porção encurtada ou alongada, não em comprimento ótimo. Para quê? Para
aplicar uma lei chamada descontração diferencial ou inibição recíproca, que é uma lei neurofisiológica que seria a última grande treinabilidade do atleta. Uma última grande resposta de aumento de performance do atleta. É um método de alta velocidade sem carga, ou com uma carga mínima, ou fazendo oscilação num elástico. Que seria o quê? Um método avançado para maximizar a potência ideal, a RFD, através da eficiência coordenativa neuromuscular, descontração diferencial, que seria um relaxamento seletivo, já vou explicar, usando inibição recíproca, onde aumentamos o drive neural dos agonistas, diminuindo a interferência dos antagonistas, com seu relaxamento imediato, e normalmente é aplicado em contrastes de ações push e pull, pull e push, ou seja, movimentos agonistas-antagonistas. Como é que isso é aplicado a FSM? Pensa o seguinte: quando eu dou um drive neural, esse drive neural, normalmente a gente treina força de cocontração preparatória para estabilizar o músculo tendão. Como eu faço essa cocontração? Isometrias. Beleza? Olha que simples. Então, o neural ativa agonista-antagonista para que eu estabilize o atrator para fazer o movimento. Só que o meu drive neural, essa é a minha estabilidade músculo-tendina, tá ok. Só que o meu cérebro está recebendo um drive neural em que eu tenho concorrência do agonista-antagonista na resposta imediata coordenativa reativa. Um atleta moderado a elite tenha uma descontração diferencial de 50%. Um atleta de nível olímpico campeão mundial chega a ter 200 a 300% de descontração diferencial. Simplesmente é o quê? Quando eu der o drive neural do movimento, o meu agonista contrai muito rápido e meu antagonista relaxa muito rápido. E aí inverte imediatamente isso. Então essa forma de treino, ela é o último exercício do complexo. Quando a gente aplicar no quadríceps, dá para aplicar, desculpe, no adutor, no abdutor. É bem simples, é a posição de movimento, fazendo movimentos oscilatórios contra o elástico, rápidos e curtos, por 5 a 10 repetições, ou um peso muito leve. E aí, se eu não tiver o elástico, eu quiser fazer com peso leve, eu tenho que escolher ângulos parciais, e é chamado de short range, né? Então, esses ângulos parciais short range, com cargas leves a moderadas em cadência rápida, chamado rapid pulse, porque eles terminam em 5 a 10 segundos, que eu não quero entrar em fadiga metabólica, eu não quero que o lactato vire amônia, então por isso que é mais importante fazer mais séries, short bursts com intervalos recuperativos. É uma aplicação antiglicolítica, né? E a prioridade dos ângulos parciais é que eu faça em desvantagem mecânica. Por que desvantagem mecânica? Porque no alongado é a prioridade e no encurtado nem tanto. Por um simples motivo, que no alongado, o alongado é o momento que o triphasic training ocorre na sua plenitude. Pense que toda ação de movimento, ela começa com uma queda excêntrica, um contato da estrutura músculo-tendínea com o solo, normalmente. E esse contato com o solo é uma isometria para imediata reaceleração concêntrica reativa.
Então, eu preciso criar o AFSM ou o método oscilatório, principalmente na porção alongada, que é a transição do excêntrico para o isométrico. Então, agachamentos na porção alongada, afundos na porção alongada, né? E exercícios de cadeia superior também nas porções alongadas, ok? Aí eu tenho o Potentiation Cluster. Vocês receberam o Potentiation Cluster como um bônus lá no WhatsApp do Experience, tá? Tem 2 artigos explicando eles e simplesmente é um método híbrido avançado que utiliza os efeitos de BPA em um formato fracionado com foco de acumulação extensiva de estímulos específicos chamado Power Density Training, em que eu aumento a tolerância à fadiga. Então vocês se lembram que eu comentei que o Celuianov tinha estabelecido que ao aplicar o antiglicolítico e para ter a ressíntese do CP, fazendo 10 segundos, descansando 50, num OTM de 1 minuto, a recomendação dele era 7 a 9 repetições, e que aí teria que fazer uma grande recuperação de 8 a 15 minutos para renovar todos os estoques de energia. Só que atletas, principalmente de LPO e powerlifting e de atletismo, que entenderam que a treinabilidade aumentava a oportunidade de que a série fosse mais extensiva, que eu tivesse um high density power de complex e que não terminasse em 8 minutos, que eu poderia fazer 8 a 15 minutos ou até 20 a 30 de uma rodada única. Por quê? Porque eu iria diminuir a, a soma dos 2 exercícios para 10 segundos. Então, a soma dos 2 exercícios iriam virar uma única duração de 10 segundos. E aí eu poderia, manipulando a recuperação de 10 para 50 ou de 10 para 90 segundos, conforme a intensidade que eu apliquei o exercício, prolongar. Então, o que, que aconteceu? Teve um powerlift que, infelizmente, era muito conceituado, LPO e powerlifting nos Estados Unidos na década de 2000, chamado de Glenn Pendley Method. Ele acabou falecendo de câncer. E ele estudou na Rússia. E ele teve contato com as ideias do planejamento. E ele viu que ele poderia aplicar esse EMON numa visão antiglicolítica para que eu aumentasse o volume acumulado de séries, uma ideia, um rest pause, mas de complex, porque quando eu faço um rest pause, eu estou focando na hipertrofia seletiva, mas, entre aspas, um acúmulo de ações neurais e coordenativas no formato de complex, tá? E que essa soma também acumulada conseguiria basicamente, quando atingisse entre 8 a 10 minutos, eu entraria numa zona inicial de fadiga, porém o corpo, de forma coordenativa, conseguiria recrutar novas unidades motoras, mesmo sob fadiga, para continuar a aplicação do gesto motor com qualidade. Então seria uma forma de ampliar a treinabilidade. Aí um exemplo que eu coloquei aqui, um dinâmico neural de uma, no máximo 2 repetições,
ou um overcoming de 5 segundos e imediatamente um coordenativo com duração de 4 a 6 segundos. Se vocês forem somar, 5 mais 5, 10 segundos. Isso seria um ciclo de 1 minuto. E eu poderia fazer de 8 a 15 num estilo inicial, mas também poderia chegar até 20 a 30 minutos. Esse método aqui é algo que eu comentei no Experience, mas eu não quis ampliar muito, né? Então, tudo na vida é treinado. Tudo se pode treinar. E o Stephen Jones método, Stephen Jones, eu botei alguns vídeos dele. Ele é um cara que aplica, é um inglês que trabalha basicamente com cricket na Índia, nos países lá e também na Inglaterra, ou seja, na Inglaterra, na Europa e na Índia são. E vocês. Só um dado bem interessante: se eu não me engano, o cricket é o segundo ou terceiro esporte com mais praticantes no mundo. E o cricket está na próxima Olimpíada, na Olimpíada de Los Angeles. Ele está na próxima Olimpíada. E o cricket tem uma treinabilidade muito parecida com esportes de raquete e também com alguns esportes coletivos, né? Que tem a capacidade neural e também uma necessidade constante de gesto motor técnico específico todo o treino. E o Stephen Jones, ele gosta muito da ideia do Bondarchuk, então ele usa no próprio treino questões neurofisiológicas, questões neurais, questões semi-especiais de transição e gesto motor. E aí ele usa gestos motores com um pouco mais ou um pouco menos de velocidade, ou um pouco mais ou um pouco menos de carga externa, que seria a janela de transferência de 10 a 20% que o Bondarchuk preconiza para que o gesto motor receba transferência a todo o treino. Só que ele fala que é muito interessante treinar a parte mental e a parte de tolerância ao lactato, à fadiga, em que tu é obrigado a continuar fazendo o gesto motor técnico refinado. Então o que ele falou? Pode acontecer que no jogo eu entre em fadiga metabólica, mas eu tenho que continuar fazendo o gesto motor coordenativo. E esse gesto motor coordenativo, ele precisa ser tolerante ao lactato. Por isso que eu falei lá no antiglicolítico que perto da competição, né, no Experience, que vocês se lembram que eu falei? Olha, vai chegar um momento que eu vou ter que treinar lactato extremo, mas eu vou estar tão bem preparado que esse lactato extremo de verdade vai ser um treino de tolerância do gesto motor em alta intensidade e não um treino de destruição da minha estrutura. Vai ser um treino de tolerância. Então eu preparei o meu corpo. Então, esse pré-fadigue ou sensation, sensação de fadiga, contrast training é um método híbrido avançado que utiliza os efeitos da fadiga metabólica e mecânica, utilizando o formato fracionado de complex, com foco de acumulação extensiva de estímulos específicos conforme individualidade e tolerância extrema à fadiga, né? E que é muito aplicado pelo Stephen Jones. Iniciar o contraste com um exercício de força multiarticular ou isolado dentro da zona de lactato ou perto da fadiga muscular em 8 a 12 repetições em amplitudes completas long level, ou seja, ele recomenda usar as amplitudes completas dos movimentos com carga moderada. O que vai acontecer? Eu vou acumular lactato e eu vou ter que começar o gesto motor coordenativo em fadiga metabólica. Esse formato irá recrutar a fibra tipo 2 no final da série. Se lembro que quando eu entro na fadiga metabólica, eu chamei a fibra tipo 2, só que ela está fadigada. Só que o meu objetivo é desencadear um reset coordenativo imediato. Mesmo fadigado, eu vou ter que fazer um exercício de potência
e uma reatividade, e aí eu vou estar criando uma variabilidade em construção de habilidades, em que eu vou ter uma fadiga das fibras, um fadigue slow fibers, ou seja, eu vou ter uma fadiga momentânea devido ao treino na zona de lactato, e eu vou ser obrigado a gerar coordenações específicas reativas. Então ele chama de fatigue system around the skill, not through the skill, ok? A programação seria simples, né? 3 a 8 séries em que eu começo com um treino de fadiga e imediatamente em um complexo eu aplico uma reatividade de 6 a 12 segundos. Esse DPPC só tem um nome diferente. Ele é um método agonista-antagonista reativo. A maioria de vocês, de forma intuitiva, aplica isso aonde? No pull e push do peito e costa, quando eu quero fazer um agonista-antagonista de exercício de cadeia superior, né? Na polia alta do crossover. Quem nunca fez isso? Um pull e push em 2 cabos da polia alta do crossover, né? Só que ele tem um nome. É Dynamic Power Potentiation Cycling. Um método híbrido para maximizar a performance coordenativa, combinando padrão agonista-antagonista dentro da própria série. Então é combinar uma resposta neural aguda de PAP na fibra tipo 2, um overcoming de isométricos no agonista-antagonista, né? Com resposta coordenativa do AFSM método através de descontração diferencial e relaxamento do antagonista. Só que esse DPPC ele é um pouco diferente. Nós não vamos diretamente, tá? Nós não vamos diretamente fazer os exercícios dinâmicos agonista-antagonista, e sim eu aplicar em média 1 a 2 segundos de isometria preparatória agonista-antagonista na ordem antes dos exercícios dinâmicos. Então vou dar um exemplo. Eu vou lá e faço para o quadríceps uma isometria de 1 segundo no agachamento, aí eu vou 1 segundo do terra, 1 segundo do agachamento, 1 segundo do terra. Eu fiz 2 de 1 segundo em cada, aí eu vou para um de potência do agachamento e um de potência da cadeia posterior do terra. Ou seja, eu estou criando um complexo de overcome agonista-antagonista e imediatamente na própria série um complexo de potência agonista-antagonista. E uma coisa muito fantástica, se nós pensarmos que a descontração diferencial, a inibição recíproca agonista-antagonista é o último estágio coordenativo de alta performance de um atleta de elite, esse método casa muito bem em algum momento do planejamento, ok? Aí também vou passar para vocês o método Isotom. A maioria de vocês que já estudou com o professor Augusto Redua já ouviu falar do Isotom, algum curso dele. Também já deve ter ouvido falar em alguma live do professor Cassidori e também em alguma live do professor Antônio Carlos Gomes. Eu eventualmente falo, por ser um método avançado, eu descrevi as principais informações que eu tive, principalmente nos conteúdos das aulas com o próprio Seluyanov que eu tive, num artigo de revisão do Stefano Dias,
que foi um PhD que mora nos Estados Unidos, trabalha com lutas, que foi orientado o seu PhD na Rússia pelo Semyonov e pelo próprio professor Cassidori, que foi orientado no mestrado pelo Semyonov. Então, eu tenho informações do Stefan Dias, orientado no doutorado pelo Semyonov, e do professor Cassidori, orientado no mestrado pelo Semyonov. Então, o que seria o método Isotom dinâmico estático? É muito simples. É um método seletivo complementar de hipertrofia seletiva da fibra tipo 1, em que, basicamente, o que ele é? Ele é uma isquemia estratégica usando tensão contínua em cadência slow com repetições dinâmicas parciais com cargas baixíssimas, 20, no máximo 30%, dentro da zona de acúmulo de lactato. Como isso gera uma hipertrofia seletiva da fibra tipo 1? O Semyonov, por muito tempo, buscou um método simples e efetivo de aumentar a hipertrofia de uma fibra que tem muita mitocôndria. Qual é o rolo? Quando a fibra tem muita mitocôndria, ela sempre tem base oxidativa. Então é difícil hipertrofiar a fibra tipo 1 porque ela nunca arrebenta e nunca acumula lactato. Então, pensando que uma célula, agora é muito importante esse raciocínio, o que os russos pensaram para continuar progredindo? Força, potência, aceleração, desaceleração. Que um músculo ele é composto por 80% fibra e 20% mitocôndria. Essas 80% fibra não é só fibra tipo 2. A tipo 2 é a que mais hipertrofia. Normalmente, é 50% desses 80% tipo 1 e 50% tipo 2. E a tipo 1 não hipertrofia. E aí, o que aconteceu? Se eu conseguir aumentar o tamanho da célula pelas miofibrilas, que é o mais coerente, se eu aumentar só a fibra tipo 2, a tipo 1 vai ter o mesmo tamanho e vai ter o mesmo quantidade de mitocôndria para dar suporte. E aí eu só vou ter a fibra tipo 2 para botar mitocôndria. Agora imagina se eu consigo hipertrofiar tipo 1, pelo menos um pouco. Eu vou conseguir melhorar a força, porque eu tenho mais fibra, o potencial de potência, porque eu tenho mais suporte para transferência de energia, e também aumentar ainda mais o potencial de densidade mitocondrial na fibra tipo 1, que já, entre aspas, estaria lotado. Então, o que acontece? Devido à ordem de recrutamento de Hahnemann, que diz que quando chegamos perto da falha momentânea muscular, que é a hipertrofia tradicional, de 6 a 15 repetições, eu vou estar nessa zona final estimulando a fibra tipo 2, a tipo 1 ela tem muito suporte mitocondrial, como eu falei, então ela nunca entra no jogo do estímulo hipertrófico. Aí, o Semyonov, obviamente, e outros bioquímicos russos testaram o Isotom. Eles fizeram essa programação que eu vou explicar para vocês e fizeram biópsia muscular para verificar se houve hipertrofia da fibra tipo 1. Então, o foco é estressar isoladamente as fibras tipo 1. Para isso acontecer, eu não poderia entrar numa carga em que a fibra tipo 2 ela é muito facilmente recrutada. Então, a carga tem que ser leve, tem que ser abaixo de 30%. Segundo, eu não poderia arrebentar as fibras. Porque se eu arrebentar, quer dizer que eu cheguei perto da falha momentânea muscular. E se eu cheguei perto da falha momentânea muscular, eu chamei a fibra tipo 2. Eu não quero. Eu só quero acumular lactato sem romper fibra. Olha que loucura. Para isso acontecer, eu não posso ir para os extremos. Eu não posso ir para o encurtado e nem para o alongado. Por isso que eu tenho que fazer tensão contínua
eu tenho que fazer cadência slow para ter controle do movimento, eu tenho que usar as amplitudes médias, ali metade da amplitude, e essa oscilação aqui ele colocou uma amplitude entre 60 e 120 graus, a gente não precisa ser tanto disso, a gente vai oscilar em torno de 30 graus, só que existe uma duração para acumular lactato, nesse up, down, slow, que seria o quê? Entre 30 e 50 a 60 segundos. Qual é a programação do Isotom? 3 a 6 séries, e é chamado super séries, porque ele chama de cada repetição uma série. Então, 3 a 6 ciclos ou super séries, de 3 a 6 repetições de séries, com duração de 40 a 50 segundos, fazendo o Isotom, e uma recuperação de somente 30 segundos naquela musculatura. A recuperação entre essas super séries aí tem que ser um pouco mais prolongada, basicamente em exercícios ativos de baixa intensidade, de 6 minutos no mínimo. Então, uma super série seria 3 a 6 repetições de 40 a 50 segundos de execução por 30 de recuperação. E o que isso causa? Causa três coisas. A primeira, hipertrofia seletiva da tipo 1, CLUE9. A segunda era a ideia original do CLUE9, que era o quê? Sabe qual é a ideia do original do CLUE9? Era baixar a pressão arterial, porque ela tinha uma liberação e repouso de GH de 10 a 15 vezes. Isso causava uma vasodilatação e relaxamento das artérias. E uma última que é um conteúdo que eu adquiri nas ideias do mestrado e doutorado do Stefano Dias, que seria o retardo da fadiga coordenativa. Porque o que acontece quando eu acumulo lactato? Olha que legal esses métodos avançados. Quando eu acumulo lactato, o lactato ele vai bater num exercício de potência e vai descoordenar num exercício de potência a fibra tipo 2. Mas se eu tiver a treinabilidade da fibra tipo 1, eu consigo continuar tendo um suporte coordenativo de alta intensidade com a fibra tipo 1, então o Isotom também treina o retardo coordenativo de fadiga. Derivativos de LPO. Vocês se lembram que eu falei no Experience que os derivativos são estudos, e aqui eu trouxe as explicações completas, né? No Experience eu só falei que tinha já estudos do Sujomel, do Comfort, americanos e australianos, desde 2015 em diante, em que o derivativo nada mais é do que um exercício em que eu retirava a execução do catching, que é o giro do punho, e aplicava algumas formas específicas de levantamentos de LPO com uma carga um pouco mais pesada, chamado de força explosiva, RFD, ou uma carga um pouco mais leve, chamado de power, de potência, tá? Então eu posso trabalhar das duas formas, é uma manipulação da curva força-velocidade. Aí nós temos as cargas de óptimo load, né? Sabemos hoje que para potência a gente vai trabalhar com cargas ali de 40 a 60% e de RFD mais para força explosiva seria as cargas de 60 a 80%, ok? Aqui eu tenho as programações e os exemplos de pulling, derivativos de pull e derivativos de push, que seria os overhead pressing, né? Isso aqui vocês já tiveram também na prática do Experience, mas aqui eu vou
deixar para os métodos avançados com um pouquinho mais de cautela. Se eu fosse aplicar um pull, um pulling de potência, eu faria o hang high pull e o jump shrug, né? E se eu fosse fazer um de força neural mais de força explosiva, um sumo deadlift high pull, um isometric mid thigh pull ou um mid thigh clean pull, ok? Isso a gente vai ver na prática. Já os derivativos de press, eu fiz na prática do Experience. A gente começa mais neural com standing press e push press, né? Mas principalmente no complex de performance, o push jerk e o split jerk. Aqui eu coloquei do artigo original, né? Se eu quero mais força, standing press, push press, eu quero o push press híbrido, né? Se eu quero mais potência, menos carga, o push jerk e o split jerk. Todos eles que não precisam do catching do punho. Aqui tem é, também os principais artigos publicados, né? Mostrando que em azul as predominâncias de velocidade com cargas mais de potência e para o lado esquerdo, 30% de uma RM. E quando eu for, desculpe, azul é a predominância, tá? Então, o que tem azul é a principal predominância do exercício. Podem ver ali que o jump shrug e o hang high pull são exercícios que a gente usa muito menos carga, então mais potência, e quando a gente for usar mais perto de 100% de MRM, o movimento vai ficar um pouco mais lento. Então a característica da transferência de força vai ter uma característica mais de RFD lento comparado à potência, que é um RFD rápido. E aí, isso aqui eu vou explicar também com calma, né? Na prática para vocês. Esse aqui é o modelo hoje da escola norueguesa chamado Lactate Threshold Interval Training. E esse Lactate Threshold Interval Training, ele bate muito com os modelos tradicionais. Isso quando a gente tiver o turno da prática de endurance, a gente vai ver com calma que, na verdade, esse lactate threshold é uma forma de continuar melhorando o limiar L2 do ponto de compensação respiratória e já foi testado nos atletas noruegueses e outros países do mundo estão vendo porque os atletas noruegueses conseguiram quebrar recordes em endurance médio, que seria ali 3 a 10 quilômetros, e também maratona e triatlon. Então, essa forma de treinar está chamando muita atenção e está sendo pesquisado. Eu vou mostrar vários artigos para vocês que essa abordagem pode ser incluída dentro dos dois grandes modelos tradicionais, que é o piramidal e o polarizado, né? O mais famoso é o polarizado, em que 80% do volume, em média, é na zona 1, a zona aeróbica, somente 20% do volume seria da zona 3 de potência, né? E dentro desses 80 do polarizado e 20% da zona 3, que seria os intervalados, acima de 90, 95, 100%, nós teríamos alguma aplicação da zona de lactato dentro desses 80, 20, tá? Já o piramidal já seria um modelo mais o polarizado aplicado numa fase competitiva. Então, ou seja, novamente, se lembram da ideia high low concept, em que tudo que for lactato a gente vai tomar cuidado numa fase competitiva porque vai desestruturar o organismo, vai ser um estresse muito agressivo, então a gente vai minimizar. Ou a gente vai ter na alta intensidade, ou a gente vai ter na base de fôlego para sustentar. Isso seria o polarizado.
Numa forma de construção mais piramidal, eu consigo transitar com aumentos da zona 1 ali um pouco mais baixo, 70%, e transitando com a zona 2 e 3 em torno de 20 a 30%. Então eu teria um pouco mais de distribuição piramidal. Esses são os modelos mais usados pelo mundo inteiro. Ou seja, vamos preparar o fôlego com mitocôndria na fibra tipo 1, eventualmente vamos estimular um pouco a fibra tipo 2 para ganhar um pouco de drive neural dela e eventualmente vão ter alguns treinos de tolerância ao lactato. É isso que a gente tinha. Só que a teoria do lactate threshold, ele basicamente foi uma pontual estratégia de adaptação no controle de carga externa e interna, com excelentes resultados fisiológicos, com manipulação das intensidades nos limiares L1 e L2, ou seja, estímulos eficientes para empurrar o L2, que seria o critical power, lá para cima através de manipulação de volume, intensidade e frequência. Então o lactate threshold, ele tem em torno de 35% do volume em zona 2 para aumentar a passada, o specific pace na zona 2 em ótima velocidade. Aí você vai me falar, mas isso é loucura. Se o polarizado tem 5 a 10% no máximo de zona 2, né? O piramidal tem 10, no máximo 15% da zona 2. Como é que o lactate threshold vai ter 35? Aí, esse método ele tem algumas características muito interessantes. Qual seria a comparação dele, o LTIT, Lactate Threshold Interval Training, comparado ao tradicional polarizado High Volume e Low Intensity Approach, que seria 80% de zona 1, comparado aos 35% de zona 2. Então, a primeira coisa é o seguinte: ao aplicar o lactate, eu consigo estimular as duas vias de biogênese mitocondrial pela PGC1-alfa. Eu consigo ativar a via mais do cálcio, que é o aeróbico de baixa intensidade, né? Que já é comprovado. Se lembram da explicação do antiglicolítico? Nós conseguimos biogênese da mitocondrial da MP quinase, de tanto por aeróbico de baixa intensidade, por treino de lactato, por mecanotransdução e pelo antiglicolítico, que é a manipulação de nunca entrar na zona de 20 segundos, mas acumular um volume alto. Vocês se lembram disso? Volume alto de séries. Aí eu manipulo o intervalo recuperativo, uso a recinte de CP pelo carreamento de creatina livre, consigo criar indiretamente a biogênese mitocondrial. Só que seria a ativação da via MPK pela Altered Energy Status. Isso aqui, por isso que eu falo, essa ideia do LTIT é uma ideia muito parecida com a ideia russa antiglicolítica intermitente. A MP quinase por uma via indireta. Eles, com certeza, os pesquisadores, os principais, que são o Bacon e o Tielta e o Bacon são os líderes com publicações, e o Casado é um pesquisador espanhol que publica com o Bacon e com o Tielta, e o Bacon Tielta, ele deu orientações para os principais treinadores atuais dos recordistas noruegueses de endurance, desde os olímpicos de 3 a 10 quilômetros até a maratona e até o triatlo. Isso quer dizer que tem grande chance de estar sendo aplicado essa metodologia em larga escala na Noruega. Então o que acontece? Olha a inteligência deles. A zona 2, ela
é uma zona de lactato, diferente do treino piramidal e do treino polarizado, em que a zona de lactato eu vou para um acúmulo de até 8 a 10 milimols por litro. A aplicação da zona 2, que eu vou mostrar daqui a pouco na tabela, o modelo está aqui, ele é feito 2 vezes por semana, 2 turnos, 4 treinos. Terça e quinta de manhã e de tarde, ou seja, um treino terça de manhã, um treino terça tarde, um treino quinta de manhã, um treino quinta tarde. Essa zona e essa ideia já é conhecida nos artigos do Giodin lá em 82. Giodin é leste europeu. Que seria o quê? Ter um controle da velocidade em que eu vou aplicar a zona 2, chamado OBLA, Onset Blood Lactate Accumulation, que seria a zona que a gente chama de mild lactate, que o Selianov chamava de tolerar o lactato, porque tem pouquinho. E como é que isso era feito? Para mim saber a velocidade que eu vou fazer o intervalado na zona de lactato entre 2 a 4 milimols, eu vou precisar coletar lactato para organizar os estímulos daquela semana. Obviamente, teria o trabalho da coleta de lactato. Ok? Só que muitas vezes dá para trabalhar essa passada com controle indireto de frequência cardíaca e também subjetivo, como o próprio, olha que legal, o próprio Tazzolini, ao aplicar o método antiglicolítico nos treinos de 10 a 30 minutos, em que ele combina bitriséries de força, que ele chama de Strong Endurance, que nada mais é que um antiglicolítico de força, ele usa uma ideia subjetiva que é o seguinte, cara, eu entrei na minha passada rápida, eu tô sentindo que eu tô iniciando a zona de lactato, só que ela não tá passando do limite de 4, 6, 8 milimols, que ele vai causar uma inflamação tardia no outro dia, se eu treinar a tolerância ao lactato direta. Então, eu poderia ter um controle subjetivo de passada. Se eu não for uma vez por semana coletar lactato, pelo menos uma vez por mês, para reorganizar esses limiares, mas é muito mais importante a programação do volume, 2 vezes por semana, 4 treinos, porque eu vou aumentar a tolerância e remoção de lactato nos limiares perto do L2 em treinos contínuos, vou aumentar o neurodrive das fibras tipo 2, porque eu vou estar numa passada média rápida. E se lembrem que quando eu faço o intervalado de passada média alta e meu lactato não virou amônia, mas existe lactato, eu incentivo que a fibra tipo 2 ganhe o aumento de uma enzima chamada uma enzima chamada de transportador de monocarboxilato, e essa enzima ela é responsável pela conexão e de troca de, de reconversão de lactato em energia. Nós temos o transformador de monocarboxilato da fibra tipo 1 e o transportador de monocarboxilato da fibra tipo 2. Então eles se conectam. Eu acumulo muito lactato na fibra tipo 2, ela vai para a fibra tipo 1 e ela volta para a fibra tipo 2 para reutilização como energia. Isso o que acontece?
Eu tô treinando numa chamada zona de lactato baixa, 2 a 4 milimols, em que ela vai me ajudar a aumentar a passada em L2. Isso é chamado empurrar o meu L2 para cima. Vou dar um exemplo, uma pessoa normal tem o L1 em 75%, o L2 em 80%. A zona de quebra de passada é muito estreita. Eu preciso ter um L1 ali em 75, tá tudo certo, mas um L2, que vai ser o ponto de quebra, perto de 90%. Isso quer dizer o quê? Que muitas vezes eu vou estar numa passada de 82, 84%, uma passada média estável. Enquanto o outro atleta tem que fazer passada média estável a 78% durante uma prova de 10, 21 ou 42 quilômetros, ok? Então, o que que o Marius Bacon criou um modelo em 2022 chamado de Norwegian Model. Ele criou uma estratégia para acumulação de volume moderado na zona 2, entre 2 a 4 milimols, numa frequência de 4 sessões intervaladas, aplicadas 2 vezes por semana, 2 vezes por dia, terças e quintas, com descanso de 48 horas, num formato High Low Concept, ou seja, quarta-feira é um dia regenerativo, segunda e sexta é um dia regenerativo de base. Conceito High Low perfeito de evolução. E aqui tem o exemplo, né, da, de uma semana de um corredor, né? Se eu não me engano, o Caleb Berglund é um corredor de meia maratona, tá? Meia maratona. E aí vocês podem notar segunda, quarta, sexta e domingo, treinos zona 1. Terça e quinta, zona 2. Podem ver ali o milimol de lactato que não passa de 4. E sábado seria um treino em que ele teria um estímulo de intervalado da fibra tipo 2, porém que ele não quer romper fibras. Então o que, que ele fez? Corrida em subida de ladeira, hill training. Por quê? Porque ele não queria fazer um intervalado em que o pé batesse muito forte no solo, em plano e nem em declive, porque poderia ser um treino de rompimento de fibra. Então ele queria fazer um treino de aceleração e ele vai acumular 8 milimols de lactato, tá? Vai ser um intervalado de alta intensidade, porém com um pequeno risco de rompimento de fibra, ok? Aqui tem as explicações para vocês lerem do artigo original. Não se preocupem que a maioria desses artigos que eu estou citando agora, tá? Amanhã eu vou colocar no Telegram, tá? Mais artigos correspondentes a esses conteúdos que a gente tem aqui nas revisões. Então vocês vão ter todos esses principais artigos citados, ok? E aí eu finalizo por hoje, porque agora é a parte estritamente prática que eu vou passar com vocês no presencial. Nós vamos ter sábado à tarde uma vivência de reabilitação de tendão e eu vou explicar a especificidade da reabilitação de tendão, conteúdo novo para vocês, né? Sábado à tarde, e também eu vou ter umas explicações de conteúdo de hipertrofia tradicional e hipertrofia híbrida, tá? No domingo de manhã, esportes coletivos. Também vou fazer uma explicação aqui de 3 esportes: futebol, basquete e futsal, tá?
Então, domingo de manhã eu vou explicar isso aqui para vocês e nós vamos ter a prática. É... E domingo à tarde. Domingo de manhã ainda vai ter a especificidade de esporte de raquete. E aí eu também vou passar aqui um pouquinho de raquete. Aí, domingo à tarde, Endurance. Eu vou explicar um pouquinho mais do polarizado para vocês e do Lactate Threshold, tá? E também domingo à tarde nós vamos ter as explicações das especificidades das lutas, kicking e grappling. E aqui também tem um conteúdo das especificidades. E aí nós vamos nesses 3 momentos. Sábado à tarde, planejamento prático de complex. E aí no manual vai ter toda a ordem que eu quero que vocês sigam de planejamento de complex para reabilitação e hipertrofia. Domingo de manhã, esporte coletivo e raquete. Domingo à tarde, somente endurance e lutas. Beleza, pessoal? Então, esse aqui foi a nossa grande revisão sobre as 6 aulas das primeiras turmas do Periodization aplicado ao Complex Training. E agora, vamos usufruir das nossas 4 turmas presenciais. E lembrando que já estão abertas as próximas 4 turmas presenciais: Florianópolis, São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro, em outubro e novembro desse ano 2025. Tá bom? Valeu, pessoal. Espero vocês no presencial e até lá. Boa noite.